É um privilégio ter na igreja talentos como este do irmão Ávila. Nós teríamos que dizer aos nossos jovens para ver se o testemunho passa para outros jovens e que a igreja tenha sempre este louvor ao nosso Deus. Eu quero saudar a todos mais uma vez e quero saudar também aqueles que nos estão ouvindo e vendo através das redes sociais, através do YouTube e através do Facebook. Acredito que estamos a transmitir também no Facebook. Nós vamos hoje, o meu tempo é curto, mas nós vamos tentar sintetizar este sermão, que parece ser grande, mas vamos ver se há alguma compreensão, para ver se eu fico capacitado com o poder de síntese. O tema para esta manhã é a vida que eu sempre pedi a Deus. A vida que eu sempre pedi a Deus. Qual é a vida que o meu irmão tem pedido a Deus? Que vida é que tem pedido a Deus? Todos nós gostamos de ter conforto, viver folgadamente, ter um bom emprego, ter meios de transporte, uma casa linda. Cada um de nós tem estes objetivos. Mas qual é o objetivo verdadeiro, o objetivo, digamos que, com impacto permanente e perene na nossa vida, que nós desejamos? O que é que nós queremos para a nossa vida? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio a este mundo para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Nas cortes celestiais foi feito o plano da salvação. E quando, na plenitude dos tempos, Cristo veio como um bebê de Belém. Tomou a nossa natureza carnal, a nossa natureza. Ele fez-se homem. Mas Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Este é o nosso modelo. O nosso modelo é Jesus. E por isso mesmo, qual é a vida que os meus irmãos sempre quiseram? Se calhar é a vida de terem os bens materiais, de terem sucesso na vida. É legítimo. Mas será que isso é suficiente para nós termos tranquilidade, paz e sossego? A maior tranquilidade e o maior sucesso que se pode ter é quando nós temos Cristo habitando o nosso coração. Nada melhor. Os bens materiais podem resolver algumas coisas, mas os bens materiais não nos dão a paz que a nossa alma deseja. Cristo veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Sabem que eu trouxe este tema de Mateus 4. Mateus, no capítulo 4, e no versículo 8 a 11. Mateus, capítulo 4, versículos 8 a 11. Este é um tema que todos conhecem, da tentação de Jesus. Jesus, depois de ter sido batizado, ele foi impelido pelo Espírito para o deserto, para ali ele se preparar. Ficou 40 dias para se preparar para o ministério, onde o inimigo de Deus o tentou.
E vamos ler o que é que a palavra de Deus nos diz, do versículo 8 a 11. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Meus queridos irmãos, Jesus estava num momento decisivo da sua vida e todo o período mais útil estava à sua frente, portanto, o ministério dele, portanto, os 3 anos e meio que ele esteve cá na terra estavam à sua frente. Ele precisava se concentrar para alcançar seus objetivos. A pergunta é: e por que jejuou e orou? Por que Jesus precisou dos 40 dias no deserto? Se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos que depois dele ter tido aquela experiência a caminho de Damasco, depois de Cristo se ter revelado na vida de Paulo e Cristo ter escolhido Paulo para ser aquele que devia levar a mensagem aos gentios, Paulo teve que se preparar e esteve 3 anos na Arábia, o deserto. Moisés esteve 40 anos ao serviço do seu sogro, Jetro, preparando-se para o ministério, para ir resgatar o povo de Deus da escravatura do Egito para a terra, a Canaã prometida. Meus queridos, João Batista esteve no deserto e Elias esteve no deserto. Todos nós precisamos, às vezes, de um deserto. O deserto onde nós temos que nos preparar e para nos qualificar para a obra. Neste contexto, aparece Satanás e lhe oferece uma solução. 3 tentações. A primeira tentação, se nós lêssemos antes daquilo que lemos: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus estava sem comer durante muitos dias. Alguém podia dizer: isso não foi tentação fácil, não, difícil. Já experimentamos nós ficar em jejum 2 dias. Eu não digo já 2, 1 dia. Quando as pessoas estão em jejum 1 dia, à noite estão sempre a olhar para o relógio para ver se o pôr do sol se cumpre, que é para ver se comem alguma coisa. Mas Jesus ficou esse tempo todo porque ele estava a se preparar para o ministério, orando, suplicando a Deus para que o seu ministério fosse um ministério de acordo com aquilo que foi combinado nas cortes celestiais, o resgate do homem. Satanás quis convencer Jesus para desistir. Não vale a pena. Não vale a pena. Esses para quem você quer morrer, esses não sei se vale a pena você morrer por elas. Você não precisa sofrer tudo isto. Você sabe que elas irão te rejeitar. Outros só te seguirão pela comida e pela bebida. E no fim você morrerá. Eu tenho um caminho melhor para ti, ó Jesus. Claro que Jesus não aceitou essas insinuações. O que Satanás ofereceu a Jesus é aquilo que ele oferece a cada um de nós. O que é que Satanás quis oferecer a Jesus?
tudo que é do mundo. E vejam que Satanás é o usurpador. Satanás usurpou o domínio do mundo naquele dia em que Adão pecou. Adão pecou e Satanás intitula-se a partir daquela altura como o dono do mundo. Meus queridos irmãos, mas Jesus veio para mudar radicalmente essa posição. Nós temos o privilégio de rechaçar toda a investida do inimigo. O que é que ele queria? O que é que ele nos traz? O que é que ele faz para nós ainda hoje? Ele tenta-nos para as coisas materiais desta terra. É como fez com Jesus. Estás a ver isso tudo? Olha que eu te dou isso tudo. Que desplante do inimigo. A dizer a Jesus que eu te dou isso tudo, quando Jesus é o Criador de tudo e dele próprio. Mas ele disse, olha, isso tudo te dou. Os nossos primeiros pais venderam a primogenitura, venderam o direito que eles tinham. Deus disse, dominai sobre tudo, toda a criação. Mas eles, ao escolherem aquilo que Satanás lhes insinuou, comeram do fruto proibido, desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo e com o pecado entrou a morte. O que é que Satanás quer induzir em nós? Satanás diz assim, eu vou te dar sucesso na vida. E é isso que nós queremos, é isso que o mundo precisa. E o mundo anda atrás do sucesso. Eu te dou fama, você vai ser famoso. Não é disso que o mundo anda à procura? Eu vou te dar poder, você vai dominar. Falando um pouco de sucesso, o sucesso do mundo, o que é que o mundo acha como sucesso? As pessoas no mundo acham que só têm sucesso se têm uma realização profissional. E essa realização profissional que os leva a um outro objetivo, o sucesso financeiro. Todo mundo anda atrás disso. O que é que ela quer? Deixar tudo, pais, amigos, esposa, família, até suas propriedades. Muita gente faz isso para alcançar o topo. Para alcançar o topo. Hoje todos querem alcançar o topo. Tudo isto será olhado como coisa pequena. A moça sentir-se-á medíocre por priorizar mais a família e não aquilo que a sociedade exige. Resultado, o sucesso do mundo te tornará sozinho. O sucesso do mundo vai fazer você um homem isolado. Um homem escravo do trabalho. Não tem tempo para os filhos. Não tem tempo para a família. Um homem escravizado totalmente pelo emprego. Não tem tempo para nada. É bom nós termos um emprego e sermos lá considerados como pessoas válidas e cumpridoras. Mas, queridos irmãos, o emprego não é tudo. O dinheiro não é tudo. Sabem o que é? Jesus disse, o que é que vale um homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? A fama. Hoje muita gente se preocupa com a fama. As modelos. Olha, tem aqui até o exemplo de uma modelo que já era suficientemente magra. Chama-se Cláudia Liz, lá no Brasil. Modelo na década de 90. Fez uma lipoaspiração para perder 2 quilos e ela já era super magra. Simplesmente para agradar. E quase que morreu pelas sérias complicações que esta lipoaspiração lhe trouxe. Isso sem falar todos já é falecido,
o Michael Jackson, um negro que quis se tornar branco por causa da fama. Ele parece que fez ali, não sei se... Eu ainda me lembro naquele tempo. Fez operações e mais operações, criou problemas na sua saúde e passou por problemas gravíssimos de saúde que o acompanharam até a morte. Por que essas coisas? Sabem que ele morreu, o dinheiro ficou, as casas ficaram, tudo ficou, tudo fica, meus queridos irmãos. A palavra de Deus diz que nada trouxemos para este mundo e está provado que nada levaremos daqui. Zero. Põe-nos um fato, se calhar não é o nosso preferido, no dia da nossa morte, metem-nos numa caixa e metem terra em cima. O que vale ao homem ganhar o mundo se perder a sua alma. O que é que a fama, qual é o resultado? A fama do mundo te tornará escravo da apreciação alheia. Eu fiquei... John Lennon é um dos componentes dos Beatles, não é? No meu tempo, os Beatles estavam muito em voga. Eu até escrevia para as pessoas e para os amigos alguns versos dos Beatles que marcaram uma geração, não é? A juventude marcaram uma geração, digamos assim. O que é que John Lennon disse? Diz assim: são os súbditos que matam o rei. Lembrem-se que John Lennon, os Beatles surgiram na Inglaterra. Ela diz que são os súbditos que matam o rei. Por que ele disse isso? Não é que eles peguem numa pistola ou num objeto cortante e matem o rei. Também nem sequer se pode pôr isso, porque o rei é bem guardado. Ela diz, o rei, vive em função dos súbditos. E é verdade. O rei vive em função dos súbditos. Quando a tal veneração cai, a pessoa perde seu rumo e sua razão de viver. Quando eu ouço as histórias de um dos príncipes da Inglaterra, não sei, agora já não me vem o nome, que se casou há bem pouco tempo e que saiu desse convívio da monarquia inglesa e foi viver para os Estados Unidos com a sua mulher. Então, porque ele estava a ver que estava apertado pelas cerimônias, ele não tinha liberdade. Olha, parece que eles vivem bem, não vivem, meus queridos irmãos. Não podes fazer isso. Como rei, não podes andar para ali. Não podes falar isso. Ali não podes ir. Aqui só podes ir até ali. Aqui, esta hora tem que sair só para ali. Portanto, eles têm tantas restrições que a vida deles não é vida de liberdade. Meus queridos irmãos, o tempo já se foi, mas uma vez uma rapariga que estudava numa universidade foi para lá pela primeira vez e então havia aquela cerimônia de caloiros e ela foi para essa cerimônia e ela viu aquilo muito fantástico, conversou com pessoas e fez e coisa lá. E então ela veio como que a sua vida tinha sido realizada neste encontro. Olha, mas logo a seguir veio a desilusão. Uma amiga me magoou. Tive uma briga com a minha mãe e tirei uma nota baixa em inglês. Para completar, estava me sentindo feia e não sabia o que vestir no baile de fim de ano. Eu chorava todas as noites até cair no sono. Tinha imaginação que o retiro teria um impacto maior sobre a minha vida, me ajudando a ficar livre do estresse. Mas comecei a achar que tinha sido apenas um alívio temporário.
E então, o que é que alguém lhe aconselhou? Alguém lhe aconselhou que não é isso que dá felicidade. Na verdade, o importante não são as suas notas, não é o seu dinheiro. O importante não são os seus sapatos, não é a sua roupa. Na vida, o importante não é ser aceito ou não pelos outros, não é ter muitos amigos ou estar sozinho. Na vida, nada disso é importante. O importante na vida é quem você ama e quem você fere. É como você se sente em relação a você mesmo. Isto, alguém que estava a escrever para essa senhora. É confiança, é felicidade e compaixão. É ficar do lado dos amigos e substituir o ódio por amor. O importante na vida é evitar a inveja, não querer o mal dos outros, superar a ignorância e construir a confiança. Isto é que é importante. É o que você diz e o significado das suas palavras. Isto é que é importante. É gostar das pessoas pelo que elas são e não pelo que têm. Porque elas são, gostar delas porque elas são e não pelo que têm. Acima de tudo, é escolher usar a sua vida para tocar a vida de outra pessoa, de um jeito que a fará mais feliz. O importante na vida são essas escolhas. Eu queria pedir ao Suraj, já ao Felipe que está aí, para colocar algumas citações para terminar a minha mensagem de hoje. É-nos dito o seguinte: os reinos deste mundo eram oferecidos a Cristo por aquele que se revoltara no céu. Ellen White diz, com o fim de comprar-lhe a homenagem aos princípios do mal. Mas ele não seria comprado. Viera para estabelecer o reino da justiça e não renunciaria ao seu desígnio. Eu sublinhei esta parte, muito importante, que diz o seguinte: com a mesma tentação aproxima Satanás dos homens, ela aproxima-se ainda hoje de nós. E tem aí mais êxito do que obteve com Jesus. Oferece-lhes o reino deste mundo, sob a condição de lhe reconhecerem a supremacia. Exige que sacrifiquem a integridade, desatendam a consciência, condescendam com o egoísmo. Cristo lhes pede que busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas o inimigo põe-se-lhes ao lado e diz: seja qual for a verdade sobre a vida eterna, para conseguir êxito neste mundo, precisas servir-me. Vamos servir a este inimigo? Não, meus queridos irmãos. Tenho nas mãos o teu bem, diz ele. Posso doar-te riquezas, prazeres, honra e felicidade. Dá ouvidos ao meu conselho. Não te deixes levar por extravagantes ideias de honestidade ou abnegação. Ele diz: prepararei o caminho adiante de ti. Assim são enganadas multidões. Consentem em viver para o serviço do próprio eu e Satanás fica satisfeito. Meus queridos irmãos, não vamos ceder. E como é que podemos vencer este inimigo? Não sei se o Suraj pode puxar um bocadinho mais para baixo. Mais ainda? Ok. Assim podemos resistir à tentação. Como é que podemos resistir à tentação? E forçar Satanás a retirar-se de nós. Jesus obteve a vitória por meio da submissão e fé em Deus. E diz-nos mediante o apóstolo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago 4, 7, 8. Não nos podemos salvar do poder do tentador. Ele venceu a humanidade e quando tentamos resistir em nossa própria força, tornamos-nos presa de seus ardis. Ai, mas torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo
e estará em alto retiro. Meus queridos irmãos, esta manhã somos convocados a seguir o exemplo de Cristo. Somos convocados a seguir o exemplo de Cristo. Ele venceu o inimigo pelo está escrito. Está escrito. Todos somos constantemente tentados. Meus queridos, Satanás vai nos tentar e cada dia somos tentados, até nas coisas pequenas. Às vezes estou a contar uma história e ele vai colocar em mim uma casca de banana e eu escorrego com toda a facilidade. E ele diz, não, isso não quer dizer nada. Não faz mal. Ele diz sempre, não faz mal. E às vezes diz, olha, todos fazem. O fulano ainda faz. Até pode ir buscar exemplo de alguém que tem posição na igreja. Olha, o fulano ainda há dias fez isso. Vamos porque o fulano fez? Não, meus queridos irmãos. Nosso exemplo firme é Jesus. Jesus é a rocha eterna. Jesus é o nosso modelo. Todos nós somos constantemente tentados. O inimigo de Cristo nos odeia. Por isso irá colocar muitos tropeços na vida do crente. Há tempos estávamos a conversar com a minha mulher e estamos a dizer, olha, há problemas que vêm para a nossa vida. Quando acaba um problema, entra outro. Quando a gente diz que agora parece que vamos ficar um bocadinho tranquilos, eis que surge um problema. Ou é com os filhos, ou é com a família, são problemas de doenças, ou são problemas de todo tipo. O inimigo vai lançar problemas de todo tipo. E a minha mulher pergunta assim, mas quando é que vamos ficar mesmo assim um bocadinho à vontade? Eu disse, minha mulher, não vamos ficar à vontade. Se ficarmos à vontade sem problemas, é porque a nossa vida não está boa. Porque enquanto formos seguidores de Cristo, Satanás não vai parar de colocar tropeços à nossa frente. Ele odeia-nos. Porque nós somos de Cristo. Nós não temos nada com Ele. Nós temos a ver com Jesus. Usando toda a armadura. Meus queridos irmãos, vamos usar toda a armadura. Podemos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Querem ler Efésios 6, 11? Efésios capítulo 6, versículo 11, 17 e 18. Aqui diz o seguinte. Efésios 6, Efésios, no capítulo 6, conhecemos muito bem esse texto. Versículo 11, diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele não nos vai largar, ele vai andar a nosso atrás, mas nós temos Cristo, nós não somos do diabo. A palavra de Deus diz que aquele que peca é do diabo. Nós pecamos, mas nós temos um advogado. E esse advogado é Jesus Cristo, homem. E é Jesus Cristo, Deus. Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. É este Senhor Jesus Cristo que nos livrará das tentações do inimigo. E ele, no versículo 17, o que é que diz? No versículo 16 diz, tomai também o capacete da salvação. Um dos instrumentos, e o mais poderoso instrumento é este. O crente tem que usar este instrumento. Os outros instrumentos que vêm atrás são defensivos. O escudo é para nos defendermos, não é? Mas a espada é para dar estocadas neste grande inimigo. E a nossa luta não é com carne e sangue. Notem bem. A nossa luta é contra as potestades e os espíritos maus que andam a nosso atrás. Quando ele caiu do céu, milhões de anjos caídos vieram com ele. E então, nós temos que estar totalmente vigilantes. E o que é que ele nos diz? Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito Santo, do Espírito, que é a palavra
de Deus. Orando em todo o tempo. Essa é a receita para nós vencermos o inimigo. Orar em todo o tempo, com toda a oração. Veja, o apóstolo Paulo faz essa insistência, a repetição de palavras, para dizer que isto é mesmo assim, tem que ser assim. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Fazendo assim, o inimigo será derrotado. Queres ser vencedor? Quantos aqui querem ser vencedores com Cristo, combatendo ao lado de Cristo? Glória a Deus. Ele é o nosso capitão e Ele está à frente. A nossa peregrinação aqui nesta terra tem alguém à nossa frente. Por isso, não receamos os perigos, sejam doenças, seja morte, seja tudo o que venha, tudo o que vier, que ela nos possa dar a capacidade para olharmos para cima, onde Jesus está, e Ele é o nosso grande benfeitor e defensor. Que Deus nos possa ajudar e nos possa ensinar a perseverarmos através da palavra e dizermos sempre ao inimigo, está escrito, eu tenho a palavra de Deus, aqui na palavra de Deus, está escrito, por isso tu não me vais seduzir, eu vou resistir, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele. Que Deus nos abençoe. Amém.